Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula de história dessa semana, eu fiquei, de gravar para vocês um vídeo da página 40 até a página 45, né? Então, a página 40 a gente vem aqui falar da unidade 2, a gente vem falar da formação das cidades, né? Então, tem aqui uma cidade e a gente vai ver dentro dessa formação quem eram os moradores dessa cidade, né? Então a gente vai começar aqui, ó. Os indígenas, né? Os primeiros grupos. Os indígenas. Há mais de 500 anos, os europeus encontraram nas terras que depois seriam chamadas de Brasil diferentes povos indígenas, cada qual com costumes e línguas próprios. Apesar da grande diversidade entre esses povos, algumas características eram comuns, como não considerar a terra uma propriedade particular. Para eles, a terra não podia ser comprada e nem vendida. Além disso, o produto do trabalho se destinava ao sustento da comunidade e não ao comércio ou a lucro. Inicialmente, os portugueses estabeleceram mais contato com os indígenas do grupo Tupi. Nesse grupo, o trabalho era dividido entre homens e mulheres e o chefe organizava as atividades. Os homens caçavam e derrubavam árvores para abrir terrenos. Neles, as mulheres plantavam mandioca, milho, batata doce, entre outros alimentos. A pesca e a coleta das raízes e dos frutos eram feitas por todos da aldeia. As moradias, chamadas de malocas, geralmente eram organizadas de modo circular, em torno de um pátio central, tá? Então, a gente vê aqui, olha, os índios, né? Então, os índios, eles achavam que as terras, elas não eram particular, né? Eles dependiam muito, então, eles não achavam que a terra não podia ser nem comprada e nem vendida, né? Eles trabalhavam, né, muito nessa terra, eles pescavam, eles faziam coleta de raízes e de frutos todos os dias, né? Eles faziam isso e moravam aqui nessas malocas, que eram moradias circulares, tá vendo só? Então, esse daqui eram os índios, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os portugueses. Os portugueses. A colonização foi a estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. Então, todo mundo sabe, né, que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, né, que veio lá de Portugal. E a partir desse momento, né, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. O país colonizador era chamado de metrópole, e o território administrado e explorado pela metrópole era denominado colônia. A função da colônia era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Os colonizadores portugueses utilizavam a mão de obra indígena para extrair uma árvore chamada pau-brasil, cuja tinta era usada para tingir tecidos e tinta e tinha muito valor na Europa. Os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo-os escravos. Para os indígenas, a colonização portuguesa resultou na destruição de grande parte da população, no enfraquecimento da cultura e na perda das suas terras. O que aconteceu? Quando os portugueses, eles chegaram no Brasil e eles viram os índios, como eles descobriram, lá em Portugal já havia reis, já haviam, os pessoal lá da realeza, e aqui eram nativos, eram índios que andavam ali praticamente nus. O que eles fizeram? Eles escravizaram os índios, né? Os índios tinham que trabalhar para eles e eles exploravam tudo que eles viam, principalmente o pau-brasil, que é uma madeira, né, que a gente tem no Brasil, que antes tinha bem mais, e era muito valiosa para eles lá antigamente, né? Até hoje ela é uma das madeiras, assim, que a gente fala nobre, que é uma madeira muito boa, né? Onde eles faziam aqueles móveis, né? Tudo era feito com o pau-brasil.
Então, os índios eram escravizados pelos portugueses, né? E os portugueses levavam tudo que eles achavam bom, né, do Brasil, eles levavam para Portugal. Agora a gente vai falar também dos africanos, porque nessa época, né, quem morava, quem estava aqui no Brasil eram os indígenas, os portugueses e depois vieram os africanos. Como será que eles vieram para cá? Aos poucos surgiram fazendas de produção de cana-de-açúcar. A principal mão de obra utilizada era de africanos capturados em suas terras de origem e trazidos para o Brasil. Aqui eles eram escravizados e forçados a trabalhar nas lavouras por pelo menos 12 horas por dia. Vieram ao Brasil milhões de africanos que povoaram grande parte do território, estabeleceram relações sociais, culturais e econômicas que, junto com indígenas e portugueses, constituem a base da identidade brasileira. Então, se a gente for olhar a nossa origem, a gente tem uma miscigenação. O que seria isso? A gente tem uma mistura, né? Nossa origem é uma mistura de índios, portugueses e africanos, né? Então, os portugueses, quando eles viram que precisava de mais mão de obra, né, para trabalhar, eles foram trazendo os africanos para cá. E aqui eles foram fazendo os africanos de escravo. O africano tinha que trabalhar de noite, né? E a troco, às vezes, de um prato de comida, né? Eles não ofertavam nada. E era assim, as condições de higiene, as condições de acomodação eram muito precárias, tá? Agora a gente vai falar aqui das vilas e a interação entre os colonizadores e os indígenas, tá? Então, o que os colonizadores e indígenas, como que eles viviam? Qual que era a interação dele nas vilas? A maioria das vilas era instalada no litoral. No litoral significa no lugar que tem praia, né? Próximo a fontes de água, como rios e nascentes. Para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram os hábitos dos indígenas. Utilizavam as canoas indígenas para explorar os rios e aprenderam a manejar o arco, a flecha, o tacape para pescar e caçar. Cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como milho, feijão e mandioca. Moravam em casas de madeira ou de taipa, de pilão, e muitos dormiam em redes, né? Eu vou já mostrar para vocês como que eram essas casas. Com o tempo, na atual região do estado de São Paulo, foi criada a Língua Geral Paulista, que era uma mistura da língua tupi com palavras de português. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem muitas, né, da nossa língua portuguesa, tem muitas palavras que é indígena. Jacaré, jabuticaba, muitas, né? Nome de cidades, muitas palavras que foram colocadas aqui. Então, uma mistura de tupi, guarani, e o português lá de Portugal, né? A partir dos anos de 1600, a língua geral foi adotada pela população. E indígenas, africanos e portugueses puderam se comunicar por meio de uma língua comum, porque cada um falava uma língua, né? Atualmente, essa língua é considerada extinta. Então, a gente tem aqui, ó, essas casinhas, né, de taipas. A gente tem aqui as mulheres, né, como que eles estavam se organizando. Quando todo mundo, porque com o tempo os portugueses que estavam aqui no Brasil, eles tiveram que viver também, se adequar. Então, eles passaram a viver como os índios, mas de uma maneira mais civilizada, assim, de uma maneira que eles construíram vilas, né? Então, eles começaram a formar as vilas. Vocês podem ver que tem aí galinhas, crianças, né? Pessoas trabalhando, alguns aí mexendo com a mandioca, né? Que na época eles utilizavam muito também. Então, tem bastante coisa aí pra gente ver nessa figura. Daí tem umas perguntas aqui, né, que vocês vão responder. Bom, a primeira pergunta é de que materiais era feita a maioria das casas de colonos?
né, na página 44. Então, a gente já leu sobre isso, né? Daí, a gente vai vir aqui a união de costumes. Como que era a união? Vamos lá. A formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades. Em Salvador, por exemplo, as marcas do passado escravistas estão preservadas nas igrejas das Irmandades, que eram associações que ajudam entre africanos escravizados que buscavam a alforria. O que que significa isso? Que os africanos que eram escravizados, eles queriam ser livres, né? Então, a alforria seria a liberdade que eles teriam, que eles queriam buscar, né? Ao mesmo tempo, a cidade preserva com orgulho a culinária de origem africana e tem como patrimônio histórico imaterial o processo de feitura do acarajé. Então, muitos dos nossos costumes, né, eles vêm da África, é tudo uma miscigenação, por isso que o Brasil é um país que a gente fala que ele é um país bem cultural e ele tem essa miscigenação. A gente tem a cultura indígena, né? A gente tem a cultura africana aí com o frevo, os batuques, né? A culinária e a gente tem também a cultura portuguesa. Então, nosso país foi constituído por esses três elementos aí, tá bom? Além de Salvador, a arquitetura de grande parte das cidades mais antigas do Brasil remete ao casario típico de Portugal. Então, no Brasil, né, Salvador, Porto Seguro, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vê muita arquitetura, né, prédios que eles preservaram, né, foram construídos nessa época. Os costumes indígenas estão presentes em muitas formas de viver dos brasileiros. E isso acontece por uma razão bem simples. Os europeus que chegaram encontraram os grupos indígenas totalmente adaptados às condições da terra e ao clima. Para sobreviver, então, precisaram absorver o modo de vida dos habitantes que já estavam aqui. É o que eu falei, né? Quando os portugueses vieram para cá, os indígenas, eles tinham um modo de viver aqui, né? Aqui o país é um país tropical, então a gente tinha o calor, então o indígena já tinha uma vestimenta diferente, eles andavam até nus, eles sabiam pescar, eles sabiam caçar, né? E para o português não sofrer muito, ele teve que se adaptar também, ele teve que pegar alguns costumes dos índios, né? E colocar na vida deles também. Daí a gente tem aqui a número 2. Por que os portugueses aprenderam vários costumes indígenas? Foi o que eu acabei de falar agora, né? E a número 3 aqui, ó. Cite 2 costumes que os portugueses aprenderam após o contato com os indígenas. Então, a gente vai, né, tirando essa leitura que eu acabei de falar, de fazer com vocês, né? Vocês viram como que foram as formações, né, das cidades, né, quando estavam aqui os indígenas, a mistura do português e do africano. E a gente vai, então, encerrar por aqui essa aula de história, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição.